Pois bem, sabendo que essa articulação também é susceptível a algumas lesões, e uma delas, as mais importantes e as mais sérias, as mais graves, é a fratura, nós vamos dar uma ênfase, então, especial nas fraturas, principalmente na população de idosos. Quando a gente pensa numa fratura nessa articulação, na articulação do quadril, a gente tem que entender a anatomia um pouco melhor para poder saber por que e onde que essas fraturas acontecem, né? A maioria das vezes, as fraturas acontecem nos idosos por queda da própria altura ou queda de uma altura superior, por exemplo, de um andar, 2 andares. Essas fraturas podem acontecer durante um salto, né, em atletas, ou então numa pessoa jovem, mas no idoso a gente tem aqui uma situação extremamente frágil, né, em que esses ossos que deveriam receber muita carga, deveria ter uma consolidação um pouco maior, são os que sofrem de fratura nessa região. As fraturas do quadril pode acontecer de duas formas. Uma, a queda que levou à fratura, então uma incidência de um impacto de alta energia naquela região desencadeia então a fratura. Esse é o mecanismo mais comum, mas nós temos também uma outra situação, que é a fratura patológica ou a fratura espontânea, em que, por exemplo, casos muito graves de osteoporose poderiam desencadear uma fratura espontânea e aí levaria o indivíduo a cair. O que nós sabemos, na verdade, não é se a queda que levou à fratura ou se foi a fratura que levou à queda, é que essa combinação queda e fratura, ela é comum e principalmente quando o idoso cai, ele tende a fraturar a região do quadril. Em algum local ali que a gente vai discutir hoje, quais são esses locais mais comuns de fratura. Então, após essa fratura, nós temos algumas complicações, algumas conclusões depois da ocorrência desse evento. Obviamente, na presença da fratura, exige-se a atenção médica e algumas vezes é necessário a fixação de próteses, né, substituição da cabeça do fêmur, ou então até mesmo a fixação de placas e parafusos. Então, que é o que a gente vai chamar de osteossínteses e as artroplastias, tá? Então, a depender da gravidade dessa fratura e da região em que ela aconteceu, os médicos farão opção, então, por uma osteossíntese ou por uma artroplastia. Embora a artroplastia não dependa exclusivamente de uma fratura, né, ela é mais comum no idoso que fratura o fêmur, tá? Beleza, então nós temos aqui as fraturas nessa região do quadril, que a gente vai chamar de fratura do quadril. Fratura, nós vamos definir como perda de continuidade do tecido ósseo. E isso envolve obrigatoriamente uma grande lesão em partes moles. No caso da fratura do quadril, a gente vai estar falando então da perda da continuidade óssea de uma dessas regiões, ou do colo do fêmur, ou da região intertrocantérica, ou da região subtrocantérica, né? Então, a gente tem perda da continuidade do tecido ósseo. Só que nesse caso aqui, nós também vamos envolver tecidos moles que estão adjacentes a essas estruturas. Quem são elas? Os grandes vasos sanguíneos, estruturas neurológicas e tendões e ligamentos para dar estabilidade para essa articulação. Entretanto, qualquer perda de continuidade deve ser considerado como fratura. Então, situações, por exemplo, em que a gente ouve, né, expressões comuns de leigos. Só trincou o osso, né, teve uma leve rachadura. Isso também significa fratura. Só que essa não é uma fratura que exige intervenção médica.
Algumas das vezes, ela por si só se consolida e aí ela não exige a atenção imediata. O que nós vamos falar hoje é aquela fratura que exige uma atenção médica. Ela pode partir de uma situação desse trincar, né, de uma fratura sem desvio, né, que é simplesmente o trincar lá, para uma fratura com desvio. Então, nós vamos entender essa lógica das fraturas aqui. A fratura no quadril é a lesão de parte mole que vai definir, que vai determinar a gravidade e a recuperação funcional do paciente. Quanto maior for a lesão, quanto maior for a fratura, e quanto mais estruturas moles comprometidas, mais difícil, mais tardio vai ser a recuperação, vai ser a reabilitação do paciente. Por quê? Nós vamos depender exclusivamente da recuperação da integridade dessas estruturas moles para poder garantir a funcionalidade. Então, a equipe médica, por exemplo, vai fazer uma substituição, vai fazer uma fixação na parte óssea, mas não consegue fazer na parte mole, nos tecidos moles. Então, recuperação de lesão neurológica, né, de nervo periférico, de ligamentos específicos, de tendões e de músculos que envolve essa região, vai ser papel do fisioterapeuta, ok? Vamos lá. Então, o quadril anatomicamente e didaticamente, né, é dividido nessas regiões. Nós temos aqui a região da cabeça do fêmur e a região do colo do fêmur, que são duas regiões importantes e elas são intracapsulares. Por quê? Porque elas estão dentro da fossa do acetábulo. Nós temos outras duas regiões aqui importantes, que é a região subtrocantérica, ou intertrocantérica, né? Que é a região que está compreendida entre o trocânter maior e o trocânter menor, né? E a gente tem a região subtrocantérica, que é a região justamente abaixo, até 5 centímetros abaixo do trocânter menor. Depois disso, nós temos o fêmur, né, a diáfise do fêmur, que não é o caso mais de ser fratura do quadril. Então, a fratura que acontecer em uma dessas regiões vai receber um nome específico. Por exemplo, se o indivíduo tiver uma fratura na região do colo do fêmur ou da cabeça do fêmur, a gente vai dizer que essa é uma fratura intracapsular e é uma fratura que a gente chama de fratura da cabeça do fêmur, tá? Se a fratura acontecer entre a região do trocânter maior, tá aqui, e o trocânter menor, a gente vai dizer que essa fratura é intertrocantérica, ou também, né, é o mesmo nome, fratura trocantérica. Então, qualquer fratura que acontecer nessa região, que é extracapsular, a gente vai dizer que ela é fratura trocantérica. Fraturas que acontecem até 5 centímetros abaixo do trocânter menor, essa região aqui, nós vamos classificar, denominar de fratura subtrocantérica. Então, nós vamos hoje revisar justamente essas três fraturas. Como elas acontecem, por que elas acontecem, qual que é o procedimento médico e quais são os procedimentos fisioterapêuticos de reabilitação, ok? Então, os próximos vídeos nós vamos desmistificar, nós vamos desmiuçar esses três tipos de fratura para poder justamente entender a ocorrência no idoso. E aí a gente então vai propor tratamentos específicos a depender do tipo de fratura, ok? Então, bora lá para os próximos vídeos.